Glória a Deus, né? Mais uma vez eu quero estar saudando a amada igreja, a noiva do Cordeiro, né? A noiva está preparada para subir no arrebatamento? Glória a Deus. Eu creio que sim, né? Juntos Aleluia. subiremos no arrebatamento. Amém. O Glória a Senhor Deus. falou para mim que eu preservasse aqueles que o Senhor predestinou para eu estar cuidando, Certo. né? Porque eles seriam conduzidos para aquele grande dia. Amém. Então quero que a igreja fique preparada. Vamos estar debaixo da doutrina da palavra de Deus. A doutrina, a palavra de Deus, a doutrina que vai nos levar para o caminho da salvação. Viu? É a doutrina, a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que nós sejamos santos em toda a maneira de viver. Sejais santo, porque o Senhor, Ele é santo. E é possível isso, irmãos, porque a palavra do Senhor nos ajuda. Amém? Aleluia. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que se faz presente, Glória a Deus. pela sua casa, pela sua família. Quem crê que vai ter a mente transformada hoje? Quem crê que Deus ele vai transformar as mentes? Aleluia. Amanhã ao meio-dia é o nosso 6º dia da nossa campanha de Joel, né? Repreendendo o gafanhoto devorador. Está sendo uma bênção de Deus. Glória a Né? Deus. Quero louvar a Deus também pelos nossos irmãos internautas da nossa igreja, a qual Deus tem feito grandes coisas. Quero louvar a Deus por você. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Deus vai transformar a sua mente. Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Quem trouxe a sua epístola, abra ali na epístola de Paulo, seu manual de prática de fé, a Bíblia Sagrada, carta de Paulo à igreja de Roma. Romanos, amém? Romanos capítulo 12. Nós vamos estar lendo o versículo 2, mas é a parte B que eu quero estar memorizando, amém, irmãos? É 12, versículo 2, amém? 12:2. Carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo 12. É um dos capítulos da Bíblia, é um dos livros que eu mais gosto, irmão, porque é um livro, o livro de Romanos, ele é voltado para a transformação da nossa mente. Quem quer buscar ter uma mente transformada, enfim, uma mente brilhante, né? Em toda a Bíblia vai encontrar o que você precisa. Agora o que acontece? Na carta de Paulo de Romanos, Romanos, a palavra, o livro de Romanos, você encontra tudo para ter uma mente brilhante. A carta de Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 2, parte B. Amém? Vamos ler, irmãos? Os irmãos fiquem à vontade. Na presença do Senhor. Glória a Deus. E não vos conformei-vos com este século, ou este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em outras palavras, está entendimento. Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um minuto para nós orarmos ao Senhor. Vamos orar? Deus e soberano Pai eterno, eterno seja o Senhor Deus dos céus e de toda a terra. Nós, meu Pai, já se fazemos aqui, meu Deus, presentes. Mas uma noite nós já estamos aqui na tua casa e pedimos porque nós cremos, meu Pai, no teu mover. Nós sabemos que podemos confiar, acreditar e depositar em Ti toda a nossa confiança. Transforma, Senhor Deus, a nossa mente. Molda, Senhor Deus, os nossos sentimentos, os nossos relacionamentos, o centro das nossas emoções, o coração. Visita, meu Deus, meu Pai, cada vida que se faz presente. E desses também, meu Pai, que vão, de uma certa forma, estar ouvindo, Senhor Deus, meu Pai, também. E o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Queridos, Deus me deu um tema para essa mensagem. Nós lemos o versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, mas eu quero frisar na parte B, uma parte muito importante. Na verdade, o versículo 2 ele é maravilhoso, porque ele começa dizendo: não vos associeis, moldei-vos, né, ao padrão desse mundo, não sejais sócio com as coisas do mundo. É uma mensagem diferenciada, voltada para um povo eleito, um povo salvo. Mas eu quero estar falando sobre a parte B desse versículo, que fala sobre a transformação do nosso entendimento. Aleluia. E Deus ele me deu um tema nessa tarde para
essa mensagem. Sua mudança começa na sua mente. Amém, Senhor. Vamos repetir, irmãos? Sua mudança começa na sua mente. Nós estamos vivendo um momento Glória a Deus. que tantas pessoas estão sendo atacadas nas suas mentes. As nossas mentes estão sendo avejadas, né, de todos os lados. A palavra do Senhor diz que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo, né? Se você amanhece o seu dia e já vai ver as coisas ruins, você vai transmitir, levar para a sua mente, né, aquelas coisas. Mas se você já mudar a perspectiva de viver a vida, amanhecendo, já moldando os seus olhos para aquilo que é bom, para aquilo que é perfeito, para aquilo que é agradável aos olhos de Deus, você vai ter a sua mente moldada. É verdade. Hoje é o início de uma semana e você pode já começar a moldar os seus pensamentos para uma semana positiva, Amém, para uma Senhor. semana abençoada. Você sabia que à medida que a sua fé impulsiona os seus pensamentos, transforma os dias que vêm pela frente? Amém. Sabia? A nossa fé e a nossa mente, os nossos pensamentos têm que estar equilibrados. Diga assim, equilibrados. Equilibrado. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos vivendo assim momentos difíceis, momentos que os nossos olhos estão impulsionando para as nossas mentes. E nós estamos vendo também muitas coisas ruins. Mesmo tendo bases muito bem firmadas na sua fé, nós temos que tomar muito cuidado para que a nossa mente não seja alvo. Amém? Amém. A nossa fé, ela está blindada no Senhor. A nossa fé, ela tem que ser inabalável no Senhor. A nossa fé tem que ter um fundamento. Aleluia. Mas nós temos que tomar cuidados para que os nossos pensamentos não abalem a estrutura chamada fé. A nossa fé tem que ter um fundamento. É como construir uma casa sobre um alicerce, sobre uma rocha, e você vai construir essa casa, e essa casa vai ter fundamento. Diga assim, fundamento. Fundamento. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós construímos uma casa na rocha, vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir tribulação, vai vir tudo que você imagina, irmãos. E nós vamos estar sempre centralizados. Diga centralizados. Centralizado. Isso é construir fundamentos. Nós precisamos construir os nossos pensamentos em fundamentos pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Não deixe que nada tire a sua atenção, viu? Foque no Senhor, no seu Salvador. Queridos, tem muita gente parando na jornada de fé ou tendo uma jornada inconstante, não por conta da quantidade de fé que possui, mas pela qualidade dos seus pensamentos que carregam. Aleluia. Você sabia que pensamentos negativos podem sabotar as vossas fé? Por isso que nós temos que estar alinhado. Fé e pensamento tem que estar alinhado, equilibrado. Tem que estarmos andando de mãos dadas. Amém? Amém. Se eu tenho uma fé bem firmada, mas a minha mente não é funcional, isso é prejudicial à minha saúde espiritual. Amém? Amém. Se você tem uma fé bem firmada, mas algumas partes da minha mentalidade não foram transformadas, você pode até crer, você pode até ter fé, mas não tem fundamento aquilo que você está entendendo o que eu quero dizer? Você pode até crer, você pode até ter fé, mas os seus pensamentos são errados. Então não adianta você ter uma fé inabalável no Senhor, mas os seus pensamentos possuem equívocos. A Bíblia diz que a nossa fé, ela não pode ter dúvidas. Deus não trabalha com dúvida. As coisas de Deus são retas, são positivas, são planas, são certeiras. A palavra do Senhor diz lá no livro de Números que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tem muita gente que Glória a crê, Deus, certo? aleluia. Mas pensa errado, irmãos. Nós temos que prestar atenção que muitas vezes nós estamos até crendo. É o que mais vejo. Eu olho para as pessoas e vejo a fé delas, nossa Senhora, eu vejo a crença delas uma maravilha, mas os seus pensamentos são errados. É como eu estar indo para a igreja, como eu estar saindo de casa para ir para a igreja, mas com a motivação errada dentro do meu coração. Os meus pensamentos estão focados, mas o meu coração está
com a motivação errada. E nós temos que aprender que a nossa mente, os nossos olhos, nossos corações têm que estar alinhados, cada um no seu, para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, para que nós possamos até mesmo não só crescermos espiritualmente, mas só crescemos espiritualmente quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, amém? Amém, aleluia. Então você pode crer, você pode ter fé, mas os seus pensamentos podem estar errados. Tem muita gente que crê no certo, mas pensa no errado. E muitas vezes os pensamentos que a gente tem sabotam a fé que a gente carrega. E nós temos que tomar cuidado. Eu e você, a igreja do Senhor tem que ter um papel principativo nessa terra, que a nossa fé tem que ser no Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E nós não podemos deixar que nada sabota a nossa mente, para a nossa mente não ser sabotada nessa caminhada, porque o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo, ele vai lançar todos os dados inflamados. Por isso que lá em Efésios, Paulo também vai dizer, no livro de Efésios capítulo 6, 10, que nós temos que blindar a nossa mente contra os dados inflamados do maligno. Nós temos que revesti-los de toda a armadura do Senhor. Como posso me revestir da armadura do Senhor? Eu encher da palavra de Deus. Amém. Então nós temos que ter os nossos corpos revestidos de armadura, que é a palavra. As nossas mentes têm que ser blindadas e transformadas por esse evangelho. Amém, aleluia, glória a Deus. Então muitos pensamentos são sabotados muitos pensamentos negativos sabotam a nossa fé que nós carregamos. E eu conheço pessoas, irmão, que creem que Jesus cura. Eu conheço muitas pessoas que creem que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus faz milagres, sinais, maravilhas, que Jesus faz até prosperar. Mas quando eles estão prestes a receber, as suas mentes já sabotam tudo aquilo. Você está entendendo? Isso acontece, irmão. Amém. Como pode? Pessoas que decidiram se afastar dos caminhos do Senhor. Pessoas que deixaram de ir para a igreja. São pessoas que congregam quando quer, fazem o que quer, da maneira como quer. Essas pessoas têm as suas fés sabotadas pelos pensamentos negativos. Porque quando nós temos uma mente blindada no Senhor, a palavra do Senhor diz que Cristo é o autor consumador da nossa fé. A palavra do Senhor diz que nós temos a mente dele, a mente de Cristo. Quando nós temos a nossa mente transformada, nós não deixamos que nada sabota os nossos pensamentos. Aleluia, você vai entender que você tem que estar congregando para estar em comunhão com os irmãos, para fazer parte do corpo, a qual Cristo é o cabeça. Não existe, irmão, não há possibilidade de haver um cristianismo genuíno em você, se você não congregar, É verdade. se você não andar em comunhão. A palavra do Senhor diz que pela fidelidade dos nossos passos, se nós formos fiéis no pouco, no muito Deus nos colocará. Mas se nós formos infiéis no pouco, também seremos infiéis no muito. Se formos fiel no pouco, no muito também. A questão com Deus é fidelidade e sinceridade. Quem está entendendo, diga amém. Então eu conheço pessoas que sabem tudo isso de Jesus, né? Mas quando vão receber a bênção, quando vão receber o milagre, ali tem as suas mentes já sabotam por causa dos seus pensamentos ruins. Será se vai ou não vai? O porquê que eu estou assim? Eu oro, eu louvo, mas não sai. Você está entendendo? Nossas mentes estão sendo sabotadas, né? Pensamentos ruins sabotam a nossa fé. Amém, irmãos? Anote isso aí, guarde isso com vocês, viu? Louvado seja Deus. É por isso que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 12, no versículo 2, parte B, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa vida com Cristo, ela tem que ser transformada. Nossa vida com Cristo, nós temos que entender que nós somos regenerados pela graça do Senhor. Aleluia, E a palavra do Senhor, ela nos renova. Ela nos renova a cada dia. Eclesiastes capítulo 3 diz que
nós somos renovados toda manhã pela misericórdia do Senhor. Aleluia. A Bíblia enfatiza dizer que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor é para sempre. Amém. E às vezes de manhã você já amanhece cansado, fadigado, sem perspectiva de vida, e você já é alcançado pela renovação da graça do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então por isso que Paulo está dizendo: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando eu tenho a minha mente transformada pela palavra de Deus, aí eu passo a entender quais são os propósitos que Deus tem na minha vida, qual é, Amém. o que Deus tem para mim. Eu passo a viver não mais as minhas vontades, mas as vontades do Senhor. Eu já entendo e faço uso das palavras de Paulo, que não vivo mais eu, Glória. mas o Senhor que vai viver em mim. Glória a Deus. Para Cristo viver em mim, eu tenho que ter a minha mente transformada pela palavra de Deus. Amém? Amém. A nossa mentalidade muitas vezes rouba de nós aquilo que a nossa fé acrescenta. Sabia disso, irmãos? A nossa mentalidade muitas vezes pode ser um ladrão que rouba aquilo que a nossa fé quer produzir. A Bíblia diz que a fé, Hebreus 11, é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. É muito fácil, irmão, você permitir que o ladrão entre na tua mente e sabota esse lado de fé. Por quê? Você já está tendo fé em algo que você não está vendo. Como que você pode ter fé em algo que você não vê? Você precisa crer na palavra de Deus. Crendo na palavra de Deus, a sua fé é fortalecida. Mesmo não vendo, você tem a certeza que as coisas vão acontecer. Você tem a certeza que você vai sair daqui e as portas vão ser abertas. Você tem a certeza que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Você tem a certeza que neste culto aqui, você pode ser agraciado por uma palavra chamada graça. E essa graça pode transbordar na sua vida, na sua fé, virtudes que você vai fazer você viver o sobrenatural de Deus na sua vida. O problema é isso: quando nós temos a nossa mente transformada pela palavra de Deus, nós vemos com os olhos da fé o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Amém. Quem está entendendo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É por isso que é importante ter uma fé fundamentada. E o que é ter uma fé fundamentada? É ter uma fé sólida. É ter uma fé com princípios. É ter uma fé com alvo. É ter uma fé, igreja, com qualidade. Qualidade de vida eterna. Eu não estou dizendo não só tanto uma qualidade de uma vida, mas uma qualidade de vida eterna. Aleluia. Então isso é muito importante, né? A nossa mentalidade muitas vezes rouba de nós aquilo que a nossa fé quer acrescentar ou produzir. E é por isso que é importante ter uma fé fundamentada. Como eu posso ter uma fé fundamentada? Se de fato eu confiar no Senhor. Salmo 125 diz o quê? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, não se abalam e permanecem firmes para sempre. Só permanece firmes para sempre quem tem uma fé com fundamento. Amém. Aleluia. Quem é o fundador? Quem é a margem sólida dessa palavra? A qual a sua fé tem que ser fundada? É Cristo, irmãos. Cristo. Cristo é o autor e o consumador da sua fé. Para isso eu tenho que entender. Para isso eu tenho que viajar, irmão, nas asas do Espírito Santo. Para isso eu tenho que entender que as palavras sonidas como melodia nos meus ouvidos são palavras de fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir as palavras do Senhor. Amém? Amém, Senhor. Aleluia. A Bíblia diz em Provérbios 4, 23 que sobretudo o que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Aleluia. As janelas da vida. O que é a posição? Você abre a janela, você já está
vendo. Agora imagine você guardar o seu coração, blindar o teu pensamento com os dados inflamados, contra os dados inflamados do maligno, e você entender que o seu coração é uma fonte de água transbordante. Amém. O seu coração, porque quando a nossa mente é capacitada, quando a nossa mente é transformada pelo Evangelho, o nosso coração ele deixa de ser a raiz de amargura, ele deixa de ser a porta da malignidade, ele passa a ser uma fonte de virtudes, uma fonte de esperança, porque uma fonte de água, ela transborda virtudes, ela transborda a esperança, ela transborda paciência, ela traz otimismo, ela faz uma pessoa ser otimista, ela crê que tudo pode, tudo acontece, tudo faz, porque a fé dela tem fundamento. Você está entendendo o que eu quero dizer nessa noite? Então, é por isso que Salomão está dizendo: guarda teu coração, porque ele procede as janelas da vida, fontes de água viva. Eu lembro de Jesus ali no poço de Jacó, diante da samaritana. Você já teve 5 maridos, e eles não eram seus, e o que você tem agora também não é teu, está certo. Aleluia. Mulher, se você conhecesse quem está aqui do teu lado, e o que ele está oferecendo para você, eu não estou dizendo dessa água que você está vendo que mata a sua sede. Olha, preste bem atenção, que mata a sua sede momentaneamente. Eu tenho uma água que, se você conhecesse essa água, bebesse dessa água, ela transformava dentro de você fontes de água viva. E isso você só pode entender se você tiver fé. E se você só vai ter fé se você crer no poder dessa palavra. Aleluia. Amém? A Bíblia está falando aqui do centro das nossas emoções. Guarda o teu coração. O coração do homem é o centro das nossas emoções, irmãos. O seu coração tem que estar alinhado com os seus pensamentos. O seu coração tem que andar de mãos dadas com o teu pensamento, para que produza uma fé inabalável. Para que produza uma fé inabalável em Cristo, o seu coração, a sua mente tem que estar andando de lado a lado. Em um ato profético, levanta essa cadeira, levanta da tua cadeira. Vamos fazer aqui um ato profético. O nosso coração e as nossas mentes têm que estar alinhados. Pega cada um na mão do outro aí. Louvado seja Deus. Isso, cada um pega na mão do outro. Vem pra cá, alcança eu também. Eu quero ser participante também. Louvado seja Deus. Aqui a palavra do Senhor diz que os nossos corações e as nossas mentes tem que estar alinhado como o corpo de Cristo, como Cristo é o cabeça, e sendo o cabeça, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Cristo está transformando as nossas mentes pelo poder de uma palavra profética. Amém? Receba em nome de Jesus. Amém? Cristo é o autor, Cristo é o consumador. Quem é o autor? É aquele que está escrevendo agora uma nova vida para você. É aquele que está escrevendo um novo de Deus na sua vida. Você não vai viver mais as mazelas que você vive. Você não vai viver mais essa saga, esse caos que a tua vida está sendo. Você já nem se vê mais como o ator principal, você já se vê como um participante na plateia. Por quê, irmão? Há momentos que nós carregamos um jugo de escravidão, há momentos que nós vivemos um exílio. Alguma área da sua vida você está vivendo um exílio, mas Cristo agora, pelo autor, Ele está dizendo: eu vou escrever um novo de Deus, eu vou escrever uma nova história, eu vou mudar o roteiro deste filme. Você não vai se sentar mais na plateia, mas você vai ver agora, porque você não vai se preocupar com nada, você só vai ver eu escrevendo uma nova história da tua vida. Mas para isso você tem que entender que Cristo é o autor, e quando Ele é o autor e Ele promete, Ele fala: eu consumo também. Aí Ele já está assinando embaixo aqui agora. Você crê, irmão? Amém. Então Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tem muita gente indo, irmãos, aos pés do Senhor, mas com a motivação errada. E nós temos que tomar cuidado muito com isso, irmão. Porque é comum você ver as pessoas indo para a igreja,
estão indo para ouvir uma palavra, estão indo para se ir aos pés do Senhor, mas a motivação dos seus corações está errada. Está no carro, está na casa, está no dinheiro, né? Está na mulher, está no marido, está ali no novo casamento, novo relacionamento, indo para a casa do Senhor com a motivação errada. Quando nós entendemos o real sentido da vida com Cristo, nós vamos para a igreja não por aquilo que Cristo pode nos dar, mas por aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Glória a Deus. Isso faz toda a diferença. Isso faz nós sermos agraciados pela graça do Senhor. Amém. E abençoados pela palavra de Deus. Louvado seja Deus. Isso é buscar a coisa certa do jeito errado. Quando nós irmos aos pés do Senhor com a motivação do nosso... A mente está até focada em algo, mas o coração está com a motivação errada. Isso é buscar a coisa certa, porque Cristo é a coisa certa, Ele é o caminho certo, a sua palavra, tudo que vem de Cristo é certo, é positivo para a nossa vida. Mas muitas vezes o que está certo está diante dos nossos olhos e nós não queremos. E aquilo que nós não queremos, nós trazemos para nós, porque a nossa mente e o nosso coração não estão andando alinhados. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Seguir a Jesus debaixo de uma perspectiva errada é perigoso para uma vida espiritual saudável. Vou dizer de novo. Seguir Jesus debaixo de uma perspectiva errada é perigoso para o crescimento espiritual saudável. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo? 10, 20, 30 anos na casa do Senhor, mas não cresceu, não fluiu. Às vezes não, você está até indo certo, está até fazendo a coisa certa, mas a sua perspectiva mental está errada. E é comum isso hoje em dia, irmão. É o que mais tem. Eu lido com centenas e centenas de pessoas assim. Como você pode vencer isso? A partir do momento que você olhar para Romanos capítulo 12, versículo 2, parte B. Sejam transformados pelo poder da palavra de Deus. Louvado seja Deus, né? O seu coração te leva, mas a sua mente te afasta. Pensamentos sem perspectiva. Às vezes o teu coração te leva. Por quê, irmão? Eu disse aqui que o coração procede às fontes da vida, as janelas da vida. A emoção fala mais alto. Você está indo pela emoção, eu quero, eu vou, vai dar certo. Mas a sua mente está errada. Porque quando a nossa mente está alinhada com o nosso coração, tudo vai bem, tudo acontece, tudo vai para frente. Você constrói e não desconstrói. Você constrói e constrói cada vez mais até se tornar um edifício. Amém. Por que se torna um edifício? Porque começou numa base sólida, numa base com fundamento. Muitas vezes estamos sendo homicidas nos nossos pensamentos, escravos. Quando a nossa mente não é transformada, olhe para cá, preste atenção, nós se tornamos homicidas dos nossos próprios pensamentos, porque pensamentos negativos sabotam, matam e roubam a nossa fé. Ou melhor, quando sabota a nossa fé, rouba os nossos sonhos. Isso não acontece. E você está criando expectativa, está até tendo uma vida com o Senhor, mas as coisas não acontecem. São pensamentos negativos. Louvado seja Deus. Aleluia, né? Então muitas vezes nós mesmos, irmãos, nós mesmos estamos sendo homicidas dos nossos pensamentos, escravos do pecado e prisioneiros das nossas vontades. E vontade aqui sempre está ligado com razão. Quando a sua razão fala mais alto, você nunca vai entender qual é a vontade perfeita e boa e agradável de Deus. Amém. Bem? Aleluia. Quando nós entregamos as nossas mentes para Jesus, os velhos pensamentos ficam para trás. Por isso que Paulo está dizendo: transformai-vos, renovai-vos o vosso entendimento. Então nós temos que entender isso. Eu tenho que entender, você tem que entender. A igreja do Senhor, essa geração que estão buscando a Cristo como seu único Salvador, essa geração que está se esforçando para trilhar os caminhos retos, os caminhos estreitos, rumo a uma porta estreita, tem que entender isso. Que muitas vezes nós se entregamos, mas as coisas velhas, os pensamentos velhos têm que morrer, irmão. Tem que ficar para trás. Tem que ser jogado no mar do esquecimento. Está entendendo? Ninguém constrói
constrói um novo olhando para o velho. Nós estamos ampliando visão aqui nessa noite. Amém, aleluia. Visão para você ver além daquilo. Glória a As Deus. coisas velhas ficaram para trás, irmãos. Como você tem alinhado o teu pensamento com o teu coração, com os teus olhos, a partir do momento que você tem essa convicção, você reconhece essa margem de erro que você está levando a sua vida, você vai ter a sua mente transformada pelo Evangelho. O Evangelho genuíno. O Evangelho genuíno. O Evangelho que te leva para a salvação. O Evangelho que pega você pelas mãos, irmão. O genuíno e exemplar Evangelho de Cristo é aquele que pega você pelas mãos e mostra. Esse é o caminho. Essa é a verdade. Essa é a vida. Amém, irmãos? Amém, aleluia. Mentes ansiosas, mentes depressivas, têm que ser tratadas, irmão. Mentes ansiosas, mentes depressivas, devem ser consumidas pelas coisas novas. Se você não buscar as coisas novas, porque a palavra de Deus diz buscar as coisas que vêm do alto. Não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça come, a ferrugem corrói, os ladrões roubam, onde tudo migra, mas ajuntais os tesouros no céu. Você está entendendo o que o texto está dizendo? Buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Isso aí é mente transformada. Deus está transformando mente nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Então, quando nós damos lugar, escute isso, irmão. Quando nós damos lugar para uma mente transformada, quando nós damos lugar para aquilo que é novo, toda ansiedade, toda depressão sai dos nossos pensamentos. Porque ansiedade e depressão incomoda. Você não dorme, você não consegue fazer as coisas. É como, entendeu? Ó, fica ali um bichinho aqui incomodando você. E você tem que vencer a ansiedade, você tem que vencer a insegurança, você tem que vencer a depressão, e você só vai vencer tudo isso se você tiver uma mente renovada pela palavra de Deus. Glória a Deus. Se suas expectativas roubam de você algo novo, escute isso. Se suas expectativas roubam de você algo novo, você sempre vai viver buscando esse algo novo. E aí você não vê, não se abre, não alcança, não consegue. Você está entendendo? Preste bem atenção. Se suas expectativas, que é aquilo que você está criando agora, você está criando expectativa se você dá vazão para essa palavra. Aleluia. Essa palavra, ela pode transformar você. Essa palavra transforma o seu entendimento, irmão. Amplia a sua visão e trata o seu coração pelo poder da palavra de Amém, Deus. aleluia. Se suas expectativas, elas estão roubando algo novo de você, você sempre vai viver buscando expectativa, buscando algo novo, amém? Amém. Tem pessoas que têm uma mentalidade de escassez, irmão. Elas olham tudo numa perspectiva de falta. São mentes melancólicas. Mentes melancólicas são mentes que criam dificuldades para encontrar expectativa de algo novo, para ver o progresso, para ver o sucesso. Tipo, eu não vou, vai dar certo, tá entendendo? Mentes melancólicas. E você tem que tratar. Eu tenho um vídeo lá no nosso canal que eu falo 5 qualidades de um cristão, de um crente melancólico, e 5 defeitos também. É um vídeo ali maravilhoso. Amém, aleluia. Então é tudo isso, irmãos. Lembra da sua fé em Cristo. Cristo tem que ser o autor da sua fé. Lembra da figueira quando Jesus falou: olha, se você tiver fé e não duvidar, farão coisas melhores e maiores do que essa que eu fiz na figueira. Amém, aleluia. Então tudo é isso, é ter uma base de expectativa. E não deixar que as suas expectativas roubem algo novo de você. O grão de mostarda, Jesus falou: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e dar ordem aos montes, as coisas vão acontecer na sua vida. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles que querem uma mente brilhante, peçam a Deus que Ele dá, irmãos. Não tem
tem por que você ficar buscando justificativa. Se Deus está falando, ó, aqueles que querem uma mente brilhante, quem quer ter uma mente brilhante? Aleluia. Peça a Deus que Deus dá. Salomão, dentro de muitas coisas que podia pedir a Deus, ele pediu o quê? Sabedoria. Sabedoria para governar. Amém. Sabedoria para lidar. Muitas vezes nós queremos tantas outras coisas, mas deixamos de lado a sabedoria. Porque com a sabedoria você constrói, com a sabedoria você edifica, com a sabedoria você projeta, você faz, acontece. Amém? Quantos podem dar? Glória a Deus. Aleluia. Olha para Jesus sobre as águas, para nós finalizar. Pedro olha para ele e diz: Senhor, és tu que está andando? Se é tu que está andando, faz eu andar contigo. E Jesus disse o quê? Vem, Pedro. Vem, Pedro. Talvez Jesus já chegou na margem do outro Glória a lado. Deus. Aleluia. Talvez Jesus já chegou trazendo expectativa de vida para você vencer. Glória. Jesus disse o quê? Pedro, vem! Pedro anda sobre as águas. Mesmo afundando, Pedro andou sobre as águas. Escute, mesmo afundando, Pedro andou sobre as águas. Há minutos de experiência sobrenatural com Deus pode contar toda a sua vida. Pedro afundou. Glória a Deus. Mas e os minutos que ele andou no sobrenatural? Minutos pode projetar uma vida inteira. Escute isso. Minutos de experiência sobrenatural com Jesus pode projetar uma vida inteira. E Aleluia. esse é o tempo. Pedro anda sobre as águas. Pedro está andando sobre as águas. Pedro está andando sobre algo que não faz sentido, mas está andando. Muitas vezes as coisas da nossa vida que não faz sentido, elas têm que fazer algum sentido, porque Deus quer algo novo na sua vida. Amém. Aleluia. Porque aos nossos olhos nós sempre vamos ver de uma forma totalmente errânea a que Deus quer para nós. E Deus quer algo novo. Ele Aleluia. está andando sobre algo que não faz sentido, mas porque Ele está andando, porque o recurso sobrenatural Ele buscou em quem? Nas suas vontades? Ele buscou na sua maneira? Não, o recurso sobrenatural Ele buscou no autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo de Nazaré, irmão. Amém. Aleluia. Isso é posicionamento de fé. Olhe para frente, para não afundar sobre as águas. Glória a Deus. Jesus está na frente. Pedro está andando sobre algo que não faz sentido algum, mas está andando. Minutos de experiência sobrenatural com Jesus pode contar toda a sua vida. Que palavra, irmão! Porque o recurso sobrenatural que ele buscou em Jesus e não nele. E tem muita gente perdendo a possibilidade de viver o sobrenatural de Deus, porque estão buscando os seus recursos no homem. O homem é falho. O homem é falho. Jesus não é falho. Quantos podem dar amém? Amém. Ele não disse: esperai que eu estou indo. Ele disse: Senhor, me faz ir contigo. A diferença está aí. Tem muita gente esperando Jesus sentado. Olha para Pedro: Senhor, me faz ir contigo. Está na hora de nós se levantarmos e dizer: Senhor, eis-nos aqui, faz-me andar sobre as águas. Aleluia. Senhor, eis-me aqui, faça-me ver o sobrenatural de Deus. Amém. Muitas vezes não estamos vivendo até você. Muitas vezes não estamos vivendo o sobrenatural, o impossível de Deus, porque a nossa mentalidade não foi redimida a algo novo. Você só não está vivendo algo novo. Vem para cá, que isso aqui é para finalizar com chave de ouro. Amém. Aleluia. A nossa mentalidade não foi redimida a algo novo. Tudo se faz novo. Jesus faz algo novo. Enquanto a sua mente não for redimida ao projeto que Jesus quer posicionar na sua vida, você não vai viver o algo novo.
Você está esperando o maior cenário possível dentro daquilo que é possível. E Jesus é possível. Porque Ele é o Deus das causas impossíveis. Vou repetir para nós fechar com a oração. Você está esperando o maior cenário possível dentro daquilo que já é possível. Porque Jesus está aqui. Jesus está mostrando. Jesus está falando. E Deus, Ele é o Deus do impossível. Mentes transformadas, mentes brilhantes. Glória a Deus. Fique de pé, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos podem dar amém? Amém. E Aleluia. quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Deus falou aleluia. contigo? Deus também falou comigo. Deus falou com você aí também? Receba essa palavra como palavra de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, igreja?